seria legal também dar um contexto sobre a própria cidade de Éfeso na época. Isso, exato. Pra gente justamente não cometer o anacronismo e entender o que eram os desafios para aquela igreja na interação social. Excelente. Isso, isso mesmo. Inclusive porque Éfeso é uma igreja assim de destaque. Né? O apóstolo Paulo usou a base de Éfeso, ali na Ásia Menor, para poder evangelizar, e em 3 anos de ministério foi um sucesso de trabalho, né? O evangelho ganhou muitos corações, a igreja explodiu, né? Ela cresceu muito naquele período. Paulo escolheu estrategicamente por ser uma cidade mercante também, então tinha muita gente de outras cidades que passavam por Éfeso e acabavam se convertendo e levavam então a palavra do evangelho para outras cidades. Então, às vezes, sem necessariamente precisarem missionários e apóstolos para outras cidades, a igreja cresceu. Inclusive, algumas das 7 igrejas podem ter nascido a partir de membros da igreja de Éfeso que levaram a palavra. Sim. E das 7 igrejas, é interessante porque a de Éfeso é que a gente mais tem dado com relação à cidade e com relação ao cristianismo na cidade, porque nós temos o registro de Atos, nós temos o registro da própria epístola de Paulo aos Efésios, e nós temos também o que Paulo escreveu para Timóteo, que foi um pastor dessa igreja. Sim, e a gente tem também relatos externos, né? Ou seja, história, né? Muita gente documentos falando da cidade e do contexto da cidade. Isso. Então, se a gente o próprio apóstolo João, né? Se não me engano, o apóstolo João, também acho que foi. Ele foi a principal igreja que ele pastoreou. As epístolas que ele se refere, que ele fala, muito provavelmente está falando para essas comunidades aqui, né? Ou seja, que ele é o bispo, né? Mas presbítero. Ele era o presbítero da região, mas a base dele também era... Então eles tiveram pastores fortíssimos, pensa. Foram fundados por Paulo. Exatamente. Fundados por Paulo. Tiveram Áquila e Priscila, que também ficaram lá. Tiveram Timóteo, tiveram o apóstolo João. Gente, até não surpreende que em termos de doutrina eles foram tão bons. Sim, né? João tinha equipe, né? E a gente tem uma situação interessante, porque a despedida do apóstolo Paulo, esses líderes daquela igreja, já naquela época, a última vez que Paulo declara que ele vai passar por lá, né? Que ele tem da parte de Deus, ele sabe que seria a última vez que eles viriam ele, né? Ele tá em Mileto e manda chamar os líderes. Chamar esses líderes, né? E nós temos um videozinho, um reel, gente, lá no nosso Instagram, na frente do portal do mercado de Mileto. Muito provavelmente bem eles passaram interessante ali. Falando dessa história do apóstolo Paulo com os presbíteros de Éfeso. Isso. E aí, vamos lá, ele chama, e você percebe no relato de Atos a comoção, a liderança forte que está estabelecida ali. O Paulo está dando comandos para aquela turma, né? E está dizendo, olha, cuidem disso, cuidem daquilo. E provavelmente é isso que nós vamos ver nesse texto, que talvez tenha sido o excesso de zelo e a falta de cuidado com outras coisas. Vinícius, o que você falou de nós conversarmos a respeito da cidade? E a gente está aqui vendo que o Vinícius fez altas pesquisas aqui, tá, pessoal? Eu trouxe uma colinha, pessoal, para poder Ele está cheio de anotação aqui. O que você descobriu sobre a cidade de Éfeso? Naquela época, o que era interessante é que o contexto religioso, político e econômico, ele era totalmente interligado. Então, era praticamente uma coisa só. Então, a cidade tinha bastante essa questão com a idolatria, principalmente da deusa Diana, que era a antiga deusa Ártemis, que tem inclusive o templo de Ártemis em Efésios, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, hoje não temos mais, mas só conseguimos ver algumas simulações e deveria ser algo gigantesco. Tremendo, né? Tremendo mesmo. Então, esse desafio para uma cidade que girava em torno do culto a essa deusa, que também tem uma situação com Paulo em Atos. Exatamente, que eles ficam 2 horas, porque Paulo estava mexendo com a economia da cidade, né? A conversão dos Efésios estava afastando as pessoas da idolatria e quebrando a economia da cidade, porque o pessoal que fazia os ídolos para vender... Gente, é a mesma coisa que, digamos, Paulo fosse pregar
em Meca, no Vaticano, em Jerusalém, em Aparecida aqui no Brasil, que são cidades que vivem em torno da religião, negando aquela religião e atrapalhando o turismo que vem por causa, né, em função daquela religião. Aí Paulo começa a atrapalhar isso, gera uma comoção ali. A cidade em si, ela não é só o problema de Artemis, ela é uma cidade bastante idólatra. A questão é que a Diana, Artemis, né, ela puxa. Ou seja, a liderança ali da cidade, a liderança econômica, agora falando dos comerciantes, né, eles incitaram um pouco a população. E aquilo pegou fogo, né? A gente tem que perceber que bastou Paulo ter tocado no assunto, é chamado ali para a praça pública, e ali são 2 horas de comoção, né? Que as pessoas estão gritando por Diana, né? Eu não me imagino nem numa situação como essa. Que deve correr a espinha, né? Aquele gelado, assim. O que vai acontecer? Eu vou ser linchado? Ele foi muito corajoso, né? Muito corajoso e assim, o que eu faço a partir de agora? Porque perdeu o controle, né? Perdeu o controle. A cidade tá descontrolada, tá tudo descontrolado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Sim, eu vi uma informação que a cidade tinha aproximadamente 400 a 500 mil pessoas. Então, assim, para os padrões da época, era uma cidade muito grande. Enorme. Né? Enfim, a gente tá começando a definir. Esse daí é a característica da cidade. Mas o evangelismo continuou, as pessoas continuaram a se converter. Paulo até pregou em sinagoga, mas depois ele foi expulso da sinagoga, ou seja, ele foi perseguido tanto pelos efésios pagãos quanto pelos judeus. Então ele foi expulso da sinagoga, foi ensinar na escola de Tirano. Tem toda essa situação de Paulo ali em Éfeso, né? Ok, Vinícius, que mais que você trouxe para nós a respeito da cidade de Éfeso? Eu vi algumas questões sobre, principalmente a deusa Diana. Ela tem esses 2 nomes, né, de Ártemis e Diana, porque Ártemis é o nome grego, Diana é o nome romano. Isso. Ela é a inspiração da Mulher Maravilha de hoje, pra gente entender, né, que é a princesa Diana. E é um contexto social muito diferente para nós, assim, que era uma sociedade mais matriarcal. E essa relação com o templo de Ártemis, então era essa questão que eles estavam trazendo para dentro da igreja, onde as pessoas cultuavam a deusa indo ao templo e tendo relações com as sacerdotisas. E ali a gente vai ver em algumas outras cartas mais para frente, em Apocalipse, onde tinha gente que achava que não tinha problema trazer algumas coisas mundanas, essas cultura social para dentro da igreja. E os efésios já eram aparentemente muito rígidos com isso. Agora tem um detalhe aí importante de ser falado, né? Sobre a questão da cultura. Você falou assim, as pessoas depois levaram isso para a igreja. Mas na verdade, por que a cidade era tão idólatra? Porque existia um conceito naquela época de tudo que acontecia de errado na vida era produto de demônio. Então assim, eu tenho que me proteger disso aí. Demônio não é só uma crença dentro do cristianismo, tá? E nem do judaísmo. Todas as religiões elas têm um pensamento sobre o mal e sobre o espíritos malignos, né? Certo. Então, mesmo que algumas religiões ainda os adorem, mas a questão é que eles os adoram tentando se livrar, agradar para não sofrer consequência. Então, a idolatria dessa cidade tinha muito disso. As pessoas elas buscavam os deuses para se defender dos males, né? De retaliação, de sofrimento, sei lá, né? Entre a guerra dos deuses e demônios. Então, melhor é eu acender uma vela para um, acender para outro, né? Como diz o ditado, e seguir a vida. Quando nós falamos dos cristãos, que eles se convertem, as pessoas começam a acreditar, mas tem muitos que não firmam. E aí ficam aquele jogo, né? Puxa, eu acredito em Jesus, mas na hora do aperto, né? Segue pedindo ajuda para outros. Essa não era uma característica dos cristãos efésios, né? Porque Jesus elogia justamente porque eles mantêm
essas coisas do lado de fora, né? Agora, é interessante, só retomando uma coisa que o Vinícius falou, de ser uma cidade tão matriarcal, aí a gente entende, porque é justamente na carta aos Efésios que Paulo fala para as mulheres serem submissas aos homens. Porque naquela sociedade, quem mandava era realmente a mulher. Sim. Né? Então, ou seja, enfim, eu queria fazer uma comparação com uma sociedade atual, mas eu acho que não cabe, não é no mesmo sentido de que havia lá em Éfeso. Mas é interessante a gente notar isso, né? Ok, vamos lá falar a respeito agora da carta aqui mesmo. Tá gostando desse conteúdo? Você pode assistir o episódio completo clicando em alguma parte aqui da tela ou no link da descrição.